A paz do Senhor, caros telespectadores, muito bom dia. Aqui falando do programa Mensagem de Esperança. Mais uma vez, com prazer, estamos aqui para falar sobre a EBD, para trazer um tema que vai ser bênção na sua vida. O tema de hoje, da lição que vamos falar, é a ética cristã e o suicídio. Nós vamos correlacionar e mostrar quais são os posicionamentos que o nosso querido pastor Douglas Batista colocou na lição. Essa lição é a lição de número 6 e esse trimestre ele é bem desafiador porque ele nos traz, ele confronta alguns temas que a sociedade tem como temas polêmicos, mas que a Bíblia tem um posicionamento firme e absoluto. E aqui vamos trazer um pouco desse posicionamento no dia de hoje. O autor, o pastor Douglas Batista, ele traz para nós, já na verdade prática, uma reflexão. E eu gostaria de ler essa reflexão para que os caros telespectadores já entendessem do que se trata a lição. A verdade prática diz: o início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Gostaria que já iniciando com esse tema, pudéssemos entender que só Deus, quem tem o poder no céu e também na terra, e Ele tem o poder de dar e tirar a vida que é um dom de Deus. Queridos e amados, o objetivo geral da lição também nos traz apresentar, ou o autor ele fala que nós devemos apresentar, que nós devemos falar sobre o suicídio como vindo na contramão da vontade de Deus, né? Sempre dentro dessa perspectiva, o autor ele vai esmiuçar e estratificar alguns dados para que os caros telespectadores e quem também vai estudar essa lição possa entender melhor como se dá, quais são os fatos, para que venham a ter um entendimento sobre os prós e os contras e qual posicionamento devemos ter frente ao suicídio e tratando isso com a ética cristã. No primeiro tópico, o autor ele traz o suicídio nas escrituras e no mundo. Aqui ele vai fazer um apanhado histórico, um background histórico e vai falar sobre como isso se dava no Velho Testamento, como isso se dava no mundo antigamente, né? Algumas pessoas pensam que essas coisas acontecem, o suicídio ou outros tipos de procedimentos, eles acontecem somente nos dias de hoje, exclusivamente. Não, nós temos datas de muito tempo atrás. Inclusive, o autor traz na lição o fato de Saul, ele traz o fato de Sansão, ele traz várias outras histórias que nos levam a entender melhor o que é que aconteceu ou o que é que acontecia com essas pessoas e por que eles davam cabo de sua própria vida. Sendo que no caso de Sansão, exceto ele, aqui o autor fala, nós temos um suicídio sacrificial, do qual vou me aprofundar um pouquinho mais no tópico que vai vir posteriormente. Ainda falando sobre isso, nós temos no Novo Testamento, quando fala-se sobre Judas Iscariotes, todo mundo conhece, a história de Judas é uma história bem disseminada, né? Todo mundo conhece que ele foi o que traiu Jesus, foi ele que entregou Jesus, e Judas ali cometeu suicídio, frente àquele sentimento dele de remorso, um sentimento ele se sentiu muito mal com aquilo que fez, e ele tomou a decisão de tirar e dar cabo à sua própria vida. Agora, no subtópico 3, o suicídio no mundo, o autor traz dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Esses dados, eles são alarmantes. Caro telespectador, quem está a me ver e agora ouvir, eu gostaria de dizer que é para nos preocuparmos sim, porque são vidas que estão indo e as pessoas que ficam, elas sofrem com isso e a própria pessoa também, ela dá cabo. Isso traz até uma certa banalização da própria vida. E a OMS diz que vem crescendo nas últimas 5 décadas, 60% a prática vem aumentando essa prática de suicídio. E isso não nos deve deixar em paz, mas sim, nós devemos colocar em nossa mente que devemos disseminar a palavra, falar de esperança, falar de vida, falar de amor. Tantas pessoas que estão sendo pessimistas falam de crise e transformam essas crises ou até pequenas crises em grandes problemas. Mas no dia de hoje estamos aqui para falar sobre Deus, sobre o amor, sobre a transformação de Jesus e como viver com Cristo nos dá esperança para suportarmos essas tentações. Continuando ainda, o autor ele traz no segundo
tópico, os tipos de suicídio. Aqui não vou me ater, mas gostaria de citar os 3 tipos que ele fala aqui na nossa lição. O primeiro é o suicídio convencional. Algumas pessoas aqui no Brasil talvez não tenham essa cultura, mas há países como o Japão, como os esquimós que vivem também em uma determinada região, que para eles o suicídio é uma questão de honra, é uma questão de mostrar força. Eles não concordam com o sistema e aí eles tiram a sua própria vida em protesto. Isso é uma cultura, eles são... É uma questão de coerção, né? Tem até um nome que se dá o harakiri, que é um tipo de suicídio cometido pelos japoneses para mostrar força, né? Para mostrar que eles não concordam com aquele sistema. E dando a entender então que isso é correto, mas na verdade isso é cultural, mas vai de encontro aos princípios bíblicos. Um outro tipo é o suicídio pessoal, do qual por motivos pessoais, as pessoas às vezes elas colocam as suas expectativas numa pessoa, num líder, em alguém, e às vezes se decepcionam, simplesmente isso. E às vezes traz para si cargas, da qual o próprio Jesus no Novo Testamento, em Mateus, ele diz que ele quer aliviar esse fardo, que essa carga não é sua. Nesta manhã eu quero dizer para você, deixe esse fardo, deixe essa carga, apresente o Deus que você conhece a esse problema, que eu tenho certeza que esses pensamentos maus, essa tristeza, isso que está dentro de você, essa angústia vai sair. No terceiro tópico, subtópico, nós temos o suicídio sacrificial. Aqui eu quero só abrir um parêntese e falar sobre Sansão. Sansão ali, ele não estava tirando a sua própria vida em prol de uma situação que estava acontecendo de forma egoísta, mas ele foi altruísta, ele estava fazendo aquilo dentro de um sacrifício para que o povo que ele estava sendo representado ali por Deus, ele viesse a entender o poder de Deus dentro daquela situação. Então Sansão ali, ele morre não porque ele tira a sua própria vida banalmente, não de forma simplória, mas ele faz aquilo como sacrifício. E a Bíblia diz que naquele dia morreram muito mais filisteus, que eram as pessoas das quais eram inimigas do povo de Deus, do que em toda a vida de Sansão. Então aquele ponto, trazendo para a nossa realidade. Por exemplo, quando um bombeiro, nós tivemos aí agora recentemente, 2002, ali no World Trade Center, as Torres Gêmeas, onde muita gente estava morrendo, e os bombeiros ali, eles não olhavam para isso, eles simplesmente entravam para salvar vidas. É um tipo de sacrifício, e esse sacrifício é em prol do outro, é um sacrifício altruísta. Não devemos então fazer comparar com um sacrifício banal, sem nenhum tipo de significado, né? O de Jesus por nós, quando ele morre ali na cruz. Então temos que fazer essa distinção para que não haja nenhum tipo de discernimento ou interpretação errada a respeito do suicídio. Agora, no tópico 3, e aí já encerrando a lição, o autor ele vai falar sobre o posicionamento cristão para o suicídio. Ou seja, qual é o nosso posicionamento enquanto cristãos, enquanto seguindo a ética cristã, qual é o nosso posicionamento? No subtópico 1, ele vai dizer o posicionamento teológico. O cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no 6º mandamento do Decálogo, que é não matarás. Esse fundamento, esse princípio, não matarás, ele traz para nós o entendimento de que nem devemos fazer mal ao nosso próximo, amai ao teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e nem devemos fazer mal a nós mesmos, ou seja, não temos direito de tirar a nossa própria vida. Sendo assim, se fizermos assim, infligiremos um mandamento e um princípio bíblico. Entendendo que o suicídio também traz para nós o flagelo da própria vida, onde você ali tira a sua própria vida, que ela não pertence a você e sim a Deus. Também as pessoas que sofrem com aquilo, de alguma forma ou dentro de algum prisma, alguém olha e vê que aquilo também atingiu um mandamento bíblico. Então, o posicionamento do cristão é contrário ao suicídio. Nós não apoiamos porque a vida foi dada por Deus e somente Deus pode tirá-la. Entendendo também que no dia de hoje
temos pessoas que estão passando por situações difíceis, mas eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para que você entenda que o nosso Deus, ele é fiel. O Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na tua vida. Não há, quando o apóstolo Paulo ele fala, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nessa manhã, amado telespectador querido, no capítulo 5 de 1 Pedro e verso 7, Pedro ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amado telespectador, caro telespectador, assim espero que seja proveitosa essa lição, seja proveitoso esses ensinamentos, porque sendo assim, construiremos muito mais recursos, formas para seguirmos a Deus com mais intensidade. Desde já agradeço ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estarmos aqui e todas as pessoas que compõem o programa Mensagem de Esperança e o meu muito obrigado a você, caro telespectador, que tem sempre nos dado audiência. Que Deus em Cristo vos abençoe e aqui eu me despeço.